Ultimamente a renda fixa tem andado muito atraente, muito sexy, devido às altas taxas de juros que têm sido praticadas no mercado. Mas será que já bateu aquela dúvida para você se você realmente está escolhendo o título, o ativo correto para compor a sua carteira? Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a analisar se realmente esse investimento é o mais adequado para você, para os seus objetivos e para compor a sua carteira. Então, se você quer aprender, fica comigo até o final. Vamos lá! E aí pessoal, tudo riqueza? Eu sou Mirela Biasotto, planejadora financeira certificada e consultora de valores imobiliários e vim ajudar você a poupar mais, ganhar mais e investir muito melhor. Se você curte esse tipo de assunto, não se esquece, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Aproveita, já compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também aprendam a melhor forma de investir. Então, vamos lá comigo para o vídeo e fica comigo até o final. Bom, para você fazer uma análise de investimento adequada, estão inúmeros fatores ali que você tem que analisar, desde os mais simples até os mais complexos. Você pode fazer cálculos de diversificação, de alocação, de volatilidade, mas o que eu quero te passar hoje são noções básicas para você já ter um direcionamento de se aquela escolha é a mais adequada para você compor a sua carteira, tá? Eu vou te passar algumas coisas que você tem que analisar antes de escolher um ativo para compor a sua carteira. Isso vai te ajudar e muito a compor um investimento ideal para que você possa alcançar os seus objetivos. Antes de entrar necessariamente aí em quais fatores a gente vai analisar para decidir se aquele investimento realmente é adequado para você ou não, eu quero te explicar brevemente ali quais são algumas das opções de renda fixa no mercado que você pode estar analisando para compor a sua carteira. A primeira delas é o CDB, que é bem popular aqui no mercado, onde você empresta dinheiro para o banco e recebe em troca uma taxa ali de juros pré-acordada, pode ser pré-fixada, pós-fixada, existem várias modalidades e esse é o mais popular deles. Existem também as debêntures, que são títulos emitidos por empresas privadas para financiar os seus projetos. E aí os investidores analisam aquela empresa, investem nesses projetos e tem também uma remuneração de uns juros ali pré-acordado. Existem também a LCI e a LCA, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito de agronegócio, e as diferenças entre elas é que basicamente uma serve para financiar o setor imobiliário e outra serve para financiar o agronegócio, ambas são isentas de imposto de renda. Existem também os CRIs e os CRAs, certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis de agronegócio, que funcionam de forma semelhante a letras de crédito, porém normalmente em um valor mais avantajado ali, são normalmente destinados a investidores mais experientes. E tem também os bem conhecidos tesouros direto, que são títulos emitidos pelo governo e tendem a ser mais seguros, porque afinal de contas você está associando aquele título ao risco governo. E eu brinco que se der tudo errado com o governo, se você perder esse dinheiro que está investido no Tesouro Selic, pode ter certeza que todo o resto já foi para o buraco também. Então, teoricamente, é o dinheiro mais seguro que você pode ter. Tá, agora vamos lá, já que a gente já deu uma ampassã aí nos principais produtos de renda fixa, inclusive se você tiver dúvida em algum deles que eu ainda não tenha falado aqui no canal, que você quer que eu explique melhor, deixa aqui nos comentários que depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor como funciona cada um deles. Então, para começar a definir se o investimento é adequado ou não à sua carteira de investimentos, eu recomendo que você comece a entender qual o seu perfil de investidor. Dá uma olhadinha quando você normalmente vai abrir ali uma conta numa corretora ou você já tem conta no banco, existe o teste de perfil de investidor, que aí você pode fazer esse teste nessa sua instituição financeira que você já possui conta mesmo e verificar qual é o seu perfil de investidor. São 3 perfis que tem: o conservador, moderado e agressivo, e isso daí vai pautar qual que é o apetite a risco que você tem para você estar investido. Se você é um investidor que está mais propenso ao apetite a risco ou não. Isso daí vai te ajudar e muito quando você for decidir se o investimento é adequado ou não para a sua carteira. O segundo ponto que eu recomendo você analisar
é quais são os seus objetivos. Você quer viajar? É um objetivo de curto, médio, longo prazo? Liste quais são os objetivos que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja começando a montar a sua reserva de emergência. Você vai precisar de ativos, de investimentos que tenham mais liquidez. Você não deveria investir naqueles investimentos de longo prazo, que só vão vencer daqui a 3, 4, 5 anos, porque você precisa ter acesso àquele investimento rapidamente, caso haja alguma emergência, caso haja algum imprevisto. O terceiro ponto que eu recomendo você analisar é a rentabilidade daquele investimento. No caso da renda fixa, ela pode ser de 3 formas: pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Na pré-fixada, os juros são fixos, como já mesmo disse, é pré-fixado quando você começa a investir naquele investimento. Então, você já vai saber de antemão quanto você vai receber no momento do resgate ou no momento do vencimento. Pós-fixada, elas são atreladas a algum índice. Então, normalmente ali a CDI ou a Selic, e aí eles acompanham a variação desse índice, normalmente somado a algum percentual a mais. Então, quando você vê, por exemplo, 100% CDI, você quer dizer que você está pagando remuneração de 100% daquela taxa CDI. Quando você tem 110% CDI, você está pagando um prêmio de 110% da taxa CDI. Então, por isso que é pós-fixado, porque vai depender da variação de um outro índice para você saber exatamente quanto que você vai ter ali no vencimento. E o híbrido é uma mistura desses dois, pode ter uma parte fixa e uma parte variável atrelada a algum índice. Tá, mas qual escolher? Pré-fixada, pós-fixada, híbrido? No momento que estamos que a tendência a longo prazo é de queda na taxa de juros, nesse momento o investidor ele se beneficia mais de taxas pré-fixadas que estão num nível bem alto. Você consegue encontrar hoje investimentos ali em torno de 16% ao ano. É uma taxa bem elevada. Porém, a taxa pós-fixada, ela também é interessante porque você se beneficia principalmente nos investimentos ali de curto e médio prazo. O ideal, como sempre falo, é você ter uma diversificação, não apostar todas as suas fichas somente no pré-fixado ou somente no pós-fixado, e sim fazer um balanceamento na sua carteira para que você possa aproveitar os melhores dos mundos, né? Ali ter uma rentabilidade garantida alta para o futuro e também aproveitar, caso esse cenário se reverta, porque afinal de contas é uma expectativa, que você possa aproveitar também e ter a sua carteira protegida caso haja uma mudança no cenário. Qual o prazo do vencimento? Como eu falei lá no início, você definiu objetivos, você tem aquilo que você quer alcançar com o seu dinheiro. E aí você tem que se atentar ao vencimento, à liquidez daquele investimento para que ele possa cooperar para você alcançar os seus objetivos. Ou seja, o nosso dinheiro é o nosso servo, né? A gente tem que dizer direitinho o que a gente quer que ele faça por nós. Então, para isso você precisa saber aonde quer chegar e também ter muito definido ali os prazos. Quanto que você vai poder deixar aquele dinheiro ali investido? Quanto mais tempo você puder deixar ele investido, mais ele tende a trabalhar a seu favor, fazendo com que a sua bola de neve cresça cada vez mais. Outro ponto para você se atentar é qual a liquidez daquela aplicação. Você vai poder acessar aqueles investimentos antes do vencimento ou não? Ou você vai ter que levar esses investimentos até o vencimento para daí poder acessar. Isso é muito importante você se atentar. Por exemplo, investimentos no Tesouro, alguns eles têm vencimento lá na frente e aí pode ser que você precise antes disso. É muito importante você saber que você consegue sim acessar esses recursos antes do prazo de vencimento. Porém, aí você vai estar sujeito à marcação ao mercado. Se você não sabe o que é marcação ao mercado, eu já fiz um vídeo bem explicadinho, explicando tudo que você precisa saber sobre marcação ao mercado e como ela influencia nos seus investimentos. Então, para você entender, clica aqui quando você terminar de assistir esse vídeo. Eu vou deixar também nas recomendações lá no finalzinho do vídeo para você poder assistir e entender certinho, porque é importantíssimo e tem um grande impacto nos seus investimentos de renda fixa, tá? Então você pode sim acessar antes do prazo, por exemplo, na questão do Tesouro, porém você vai estar sujeito à marcação ao mercado, talvez você não consiga aquela rentabilidade que você acordou ali no momento do investimento, tá? Outros tipos de investimento, por exemplo, CRI, CRA, LCI, LCA, podem ter liquidez ou não antes do vencimento. E aí é muito importante você se atentar a essa questão
antes de você investir. Então, analise bem isso antes de você começar a investir, para que você não fique com aquele dinheiro preso e de repente você precise e aí não consiga acessar o recurso. Está gostando dessas dicas? Elas estão te ajudando a você saber aí analisar melhor seus investimentos? Então já deixa um joinha aqui para mim, que ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e distribuir a cada vez mais pessoas, ajudando assim o crescimento do nosso pequeno canal. Então, vamos lá continuar, que ainda tem mais 2 dicas para passar para vocês. Outro ponto a você analisar é qual o nível de segurança desse investimento. Obviamente, investimentos em renda fixa tendem a ser mais seguros do que, por exemplo, investimentos em renda variável, que tem ali uma volatilidade, oscilam. Porém, você ainda precisa saber que mesmo dentro desses títulos de renda fixa existem diferenciações de risco, sim. Os títulos públicos são aqueles que são garantidos pelo governo e aí tendem a ser os mais seguros deles todos. Já investimentos, por exemplo, como CDB, LCI e LCA, têm garantido o fundo garantidor de crédito. Então, caso a instituição financeira tenha algum problema, venha quebrar, você tem até o valor de 250 mil garantido pelo FGC. Por outro lado, investimentos como CRI, CRA, debêntures não têm a proteção do fundo garantidor de crédito. E aí, obviamente, como eles estão atrelados a um maior nível de risco, eles também tendem a pagar uma maior rentabilidade. E aí, você, investidor, tem que ter uma responsabilidade muito maior de analisar realmente aquela empresa, aquele título, para ver qual que é o risco, para ver o desempenho da empresa, para ver o desempenho do título, para ver se existem outras garantias atreladas ali àquele investimento, para que valha o seu dinheiro e você depois não esteja exposto a um risco que você não estava preparado. Em alguns rendimentos da renda fixa podem incidir ali cobranças de imposto de renda e IOF. Então, vale a pena você também estar ciente dessas cobranças para poder saber quanto vai ser a sua rentabilidade líquida no final das contas. Alguns investimentos, se você movimentar antes de 30 dias, incidem em IOF, e aqueles que são tributados, eles são tributados através de uma tabela regressiva. Obviamente também existem aqueles investimentos que são isentos de imposto de renda. Normalmente eles pagam ali uma taxa menor do que aqueles que são tributados, e aí o que você tem que fazer é comparar a rentabilidade daquele que cobra imposto de renda com a rentabilidade que é aquele que não cobra imposto de renda, descontando essa diferença para poder realmente comparar qual que vale mais a pena. Se por acaso isso ainda ficou muito complexo na sua cabeça, você ainda não sabe como escolher o melhor investimento para você, você pode contar com a nossa consultoria financeira www.investeme.com.br, onde eu posso montar uma carteira de investimentos personalizada para você e aí te ajudar realmente a fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você, te ajudar a encurtar a distância para você alcançar os seus objetivos financeiros. Então, entra lá em contato conosco, agenda a sua primeira reunião e aí eu posso te ajudar de forma personalizada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem joinha se curtiram. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar, como eu falei, aqui do ladinho, mais alguns vídeos relevantes para você continuar me assistindo e continuar aprendendo. Até os próximos. Tchau, tchau!